Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso ciclo de assistência farmacêutica. Nós começamos lá na seleção, passamos pela programação, aquisição, enviei para vocês o armazenamento. É bem facinho, de entender. E agora a distribuição. Eu optei essa semana, infelizmente não tem como dar aula para vocês online, porque o meu computador, que é novo, simplesmente está com câmera e está sem microfone. Então, para eu dar aula online para vocês, eu tenho que estar pelo menos com o microfone funcionando. Então, eu peguei o computador do vizinho, que está pelo menos funcionando o microfone. Funciona a câmera também, mas o PowerPoint dele não é o PowerPoint que dá para fazer a filmagem com a câmera, é só do som, tá? E aí eu não tenho como também ficar sem computador, mandar para assistência, porque eu estou praticamente usando o computador todo dia. Então, o que vai acontecer hoje é que vocês não vão ver meu rosto, tá? Mas eu vou continuar, eu vou falar em cima dos slides, tá bom? Porque o PowerPoint é o antigo. Então, gente, falando um pouquinho o que é distribuição, O nome já diz o que vem a ser distribuição, A forma de distribuir, no nosso caso, os medicamentos, Então, tá lá, distribuição de medicamentos. Consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde em quantidades, qualidades e tempo oportuno. Deve garantir rapidez e segurança na entrega, eficiência no controle e informação, tá? Então, depois que você selecionou, programou e adquiriu os medicamentos, eles vão chegar para vocês para fazer o armazenamento e depois vocês têm que fazer a distribuição desses medicamentos. Falando do Sistema Único de Saúde, do SUS, é a forma de você estar entregando os medicamentos na unidade de saúde. E isso você tem que ter um controle na quantidade, na qualidade, o tempo também, a rapidez, quanto tempo que você programa para fazer essa entrega, tá? E tendo essa eficiência no controle de informações, que aí a gente vai estar vendo aqui o que é isso. Quais são os requisitos básicos, então, necessários para poder fazer uma boa distribuição? Lá atrás já falou na definição a rapidez, O processo de distribuição deve se realizar em tempo, mediante um cronograma estabelecido para evitar atraso ou desabastecimento. Então, o lugar que você tem lá a CAF, que é a Central de Assistência Farmacêutica, e Central de Abastecimento Farmacêutico, e aí você recebeu aqueles medicamentos, armazenou. E aí, como que você vai estar fazendo a distribuição? Para você fazer a distribuição, cada lugar a gente trabalha de uma forma. Então, tem que ver como que é a sua demanda. Você faz um cronograma, Os responsáveis ali pela assistência fazem um cronograma para poder estar entregando, dependendo da quantidade de unidades que você tem que fazer o abastecimento, tá? Então, se você vai entregar semanalmente, quinzenalmente, uma vez ao mês, Então, quem determina é a gestão, tá? A segurança, tem que ser garantida a segurança do produto, para chegar no destino na quantidade correta e com a qualidade também, Então, isso envolve a forma que vai ser levado, esses medicamentos, dentro de caixas, porque às vezes tem medicamentos termoláveis, que está falando ali dos veículos, como que são as unidades, se você consegue estar levando nas embalagens primárias ou nas secundárias, então tem que ter uma certa segurança. E sistema de informação deve ser monitorado e avaliado, Para tanto, é indispensável um sistema de informação que propicie dados atualizados sobre a posição físico-financeira do estoque, quantidade recebida, distribuídas, dados de consumo, de demanda de cada produto, estoque máximo, mínimo, ponto de reposição, entre outros. Gente, nós vimos sobre demanda, consumo, nós não vimos o ponto de reposição, estoque máximo e mínimo. Isso é muito utilizado em hospitalar, então a gente tem uma combinação, tipo quando a Neide estava dando hospitalar, agora a Fabi,
né? Eu não sei quem que vai ficar agora para a próxima, eu acho que a Fabi, a gente combina de, né, para a farmácia hospitalar também, né, tem que ter o ciclo da assistência. Então a gente acaba combinando de estar simplesmente dando os itens que eu não dei na assistência e aí ela foca lá na farmácia hospitalar. Então estoque máximo e mínimo, vocês, ponto de reposição, provavelmente vocês vão estar vendo na farmácia hospitalar, tá? Sistema de informação é que a gente vem falando desde o início. Hoje não tem como não ter um sistema de informação para você fazer um controle de estoque, né? O que entrou, o que saiu, o que é demanda, tá? Então hoje, infelizmente, não tem, não é que infelizmente, felizmente não precisa mais usar fichinhas para a gente fazer controle de estoque, né? Já tem que ter um sistema informatizado. O transporte, gente, condições adequadas de segurança e tempo de entrega. Né? O transporte ele é muito importante na questão da distribuição. Né? O veículo ele tem que ser um veículo adequado, né? Não é simplesmente pegar um carro de passeio, encher de caixas e levar. Às vezes, dependendo da rota que vai ser feita as entregas, de repente você fez um cronograma de fazer a entrega em 3, 4, 5 unidades no dia. E aí aquele carro está ali no sol, sem ar-condicionado, sem condição alguma. Então, normalmente, assim, um veículo tem que ser um veículo adequado para poder estar carregando caixas de medicamento. E normalmente com ar-condicionado, né? Então, também quem às vezes trabalha na CAF não são as pessoas que vão fazer distribuição, né? Então tem que ter motoristas responsáveis, tá? Para fazer essa distribuição. Observação de carga e descarga, não é simplesmente a pessoa que trabalha na distribuição vai pegando caixa e vai jogando para o outro estar guardando. Medicamentos termolábeis, então quando, por exemplo, unidades que você tem que estar entregando insulina, fazendo algum tipo de entrega né, tem alguns municípios que fazem distribuição de vacinas, e isso é responsabilidade da assistência, né, tem que ser armazenado, né, em caixas condicionadas, né, com temperatura controlada, né, e normalmente os carros têm que ter tem que ter essa ventilação, na verdade tem que ter o ar condicionado, né, estou buscando a palavra aqui, e avaliação do processo. Toda ação que a gente faz, gente, no ciclo da assistência, você tem que avaliar o processo ao final para poder estar vendo se aquilo que você está fazendo, se realmente está de uma forma correta. E aí eu falo você está fazendo, na verdade, isso daí envolve a equipe. Porque normalmente a distribuição, dificilmente ela vai ser feita pelo farmacêutico, né? Vai ser pela equipe. Só se o farmacêutico for o único funcionário, é aquele que faz tudo, mas isso é bem difícil hoje em dia, né? Só se for num município lá do interior que tem poucas pessoas e aí acaba sendo o farmacêutico o que faz tudo. Os procedimentos para distribuição, tá? Planejar o processo de distribuição, igual eu falei, elaborar cronograma de entrega, normas e procedimentos, tudo tem que estar dentro dos POPs, né, dos procedimentos operacional padrão. Tem que elaborar instrumento, formulário para acompanhamento e controle. Então, não é simplesmente pegar, receber o pedido e manda tudo, tá? Tudo que foi pedido. Tem que ter essa análise e controle também do que vai ser liberado. Analisar, né, a análise de solicitação, que é a partir da solicitação da unidade que faz-se uma avaliação criteriosa para proceder ao atendimento requerido, verificando as quantidades distribuídas, o consumo, a demanda, atendido e não atendido, o estoque existente, a data do último atendimento e a solicitação anterior. Então, a unidade de saúde vai obedecer, né, o cronograma que foi estabelecido lá pela gestão, então tem uma data para poder estar mandando os seus pedidos, e aí quem vai estar nele, você, né, vai ter uma pessoa responsável para poder fazer essa análise, se não é farmacêutico, ele vai estar passando isso para alguém, né, o responsável lá do setor, para poder estar fazendo essa análise da solicitação, porque às vezes são pedidas coisas a mais, às vezes são pedidas coisas a menos, às vezes são pedidas coisas que não é para ir, então realmente tem que fazer uma análise bem criteriosa, tá?
Processamento do pedido. Após a análise das informações e identificação das necessidades, você vai atender, né, a solicitação mediante um documento, né, elaborado de 2 vias, sendo uma cobra por unidade, né, para quem pediu, e a outra vai ficar no controle da distribuição, né? E isso tudo, tá, gente? Hoje em dia tem condição de fazer num sistema informatizado. Então, você, após se analisou, vai atender a solicitação, mas isso tem que ser o que você vai atender, você vai colocar, né, num formulário, né, numa ficha de liberação e o nome que a pessoa achar melhor para dar, né, nesse documento. E aí sempre tem que ficar uma via, né, de controle para a CAF e a outra via na unidade de saúde, como prova que foi enviado. Preparação e liberação do pedido, né, que é separar os medicamentos propriamente dito, né, por ordem cronológica de prazo de validade, tá? A preparação do pedido deve ser feita por um funcionário e revisada por outro. Para quê? Para evitar as falhas, gente, porque isso acontece muito. Então, normalmente, quando se faz a separação dos medicamentos, uma pessoa separa e a outra confere, tá? Essa que separou, ela confere, né? E depois tem que ter uma segunda conferência, tá? E aí, aqui embaixo, logo vem a conferência, né? É realizar a inspeção física do medicamento para identificar alterações no produto, nas embalagens, antes da distribuição. Então, de repente, está lá armazenado, você pega uma caixa, a caixa está toda rasgada, toda amassada, o que aconteceu com aquela caixa para poder você não vai enviar aquela caixa de qualquer jeito, você tem que verificar, né? Após a preparação do pedido, o responsável pela unidade solicitante deve conferir todos os itens e assinar as 2 vias do documento, com identificação e carimbo, tá? Então, se chegou lá na unidade, tem que conferir, porque também quem está recebendo, porque senão deixa lá, não confere, assina, e quando você chega lá na CAF, o motorista, o responsável pela liberação, chegar na CAF, a unidade de saúde liga e fala assim, aqui está falando que tem 10 comprimidos e só achei 8, tá? Então, assim, é um trabalho que é simples, mas que pode gerar problema. Registro de saída após a entrega do pedido, registram-se as informações que podem ser em livro ata, ficha de controle do sistema informatizado. Né, gente? Hoje em dia não tem essas fichas mais, não tem livro, né, no sistema informatizado mesmo. Eu só coloquei assim porque é assim que ainda está nas literaturas, tá? Registrar em formulário próprio os itens não atendidos, os itens atendidos de forma parcial, por exemplo, né, o nome da unidade, especificação do produto, quantidade total a receber, quantidade entregue e a data. Por quê? Porque às vezes vem um pedido com 10 itens para você liberar a distribuição dos medicamentos. Porém, ainda não chegou, de repente, o medicamento que está lá na listagem. Então, ao invés de ter liberado 10, você liberou 8, ficaram 2 pendentes. Então, tem que ter esse controle também, tá? Monitoramento e avaliação, tá? Elaborar relatórios mensais, informando a quantidade, os recursos, o gasto no mês, total e porcentagem de cobertura, tá? Isso aqui, normalmente, quem faz mais é a gestão. Arquivo da documentação, deve-se manter o arquivo com cópias de todos os documentos de distribuição. Então, assim, e aí o arquivo vai ser organizado da forma que o gestor achar melhor. Tipo, eu tenho 15 unidades de saúde no meu município. Então, de repente, eu coloco, são 15 gavetas, são 15 pastas, são 15 caixas, não sei, tá? A identificação de cada unidade, e aí ali guardar toda a documentação de distribuição, independente, se a minha distribuição é de 15 dias, então eu vou ter pelo menos 2 folhas no mês ali no arquivo do que eu mandei para a unidade tal. Não, a distribuição é mensal, então eu vou ter uma folha, né, um documento por mês de distribuição para aquela unidade, tá? Periodicidade da distribuição. Como eu falei, varia de acordo com a programação, capacidade de armazenamento, demanda local, do tempo de aquisição, da disponibilidade de transporte e de recursos humanos. Então, essa periodicidade de distribuição vai depender e aí a gestão vai definir, né, porque vários fatores aí, como, né, acabei de falar, influenciam, tá? Então, a questão como que você vai
montar o cronograma e programar como que isso tudo vai acontecer, tem que ser feito antes de começar a fazer a distribuição. E aí, de uma forma bem simples, né? A distribuição é uma coisa bem simples, mas requer cuidado. Eu passo logo para a dispensação. E o que é a dispensação, gente? A dispensação é o ato profissional farmacêutico que consiste em propiciar um ou mais medicamentos em resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Neste ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento, tá? Essa é a definição de dispensação, tá? E o ato de dispensar compreende que, em 2 fatores, a análise técnica da prescrição e a orientação ao paciente. Então, são as 2 coisas primordiais que tem que acontecer no ato de dispensar o medicamento, tá? Em posse de uma prescrição, né, de uma receita. E quais os objetivos, então, da dispensação? Garantir o cumprimento da prescrição e o uso correto do medicamento, tá? Contribuir para a adesão ao tratamento e cumprimento da prescrição médica, minimizar os erros de prescrição, né? Proporcionar atenção farmacêutica de qualidade, garantir o cumprimento da prescrição médica no fornecimento do medicamento correto e em quantidade adequada, e informar sobre o uso correto do medicamento. Gente, como que o farmacêutico não é útil? Né? Então, assim, o ato de dispensar é ato nosso, tá? As pessoas vendem, fornecem, mas dispensar somos só nós. E requisitos necessários a uma dispensação adequada, né? Principal, prescrição racional. Você tem que fazer essa análise, tá? Se a prescrição foi a prescrição racional, né? O profissional farmacêutico ele tem competência para fazer isso, né? Ver o que foi prescrito ali, se realmente condiz, né? Com que às vezes o paciente não vai abrir para você que eu tô com essa prescrição aqui porque eu tô com isso, não vai fazer, mas às vezes tem coisas que não batem. Né? Às vezes tem 3, 4, 5 medicamentos numa prescrição que você olha assim e fala, opa, não está batendo isso aqui não. Né? Informações corretas, simples, objetivas, de forma compreensível. Tá? Instrumentos que facilitem a orientação. Então, às vezes, a gente até fez isso, né, na atenção básica, quem fez estágio comigo, às vezes a pessoa não tem um grau de instrução para poder ela saber como que ela vai tomar aquele medicamento. Então, às vezes a gente precisa de alguns recursos, alguns instrumentos para facilitar a orientação. Um desenho, um adesivo, né? Ali na hora, às vezes você não tem, você pega a caneta e faz alguma forma a pessoa entender que horas que ele tem que tomar o medicamento, como que ele tem que tomar, para que aquele medicamento serve, porque às vezes eles não sabem escrever, não sabem ler, mas eles querem às vezes saber, né? Então, para isso você vai fazer a orientação ao paciente, utilizando esses instrumentos, né? E dentro das normas e procedimentos que, né, gente, por exemplo, todo profissional ele tem que estar dentro da ética, né, obedecer os procedimentos legais, né, que regem a profissão e fazer com que esse paciente faça adesão ao tratamento. Então, se você consegue fazer uma boa orientação, né, para esse paciente, ele vai fazer adesão ao tratamento. Tá? E aí, após isso, né, tem o que você consegue fazer de repente, que é o próximo, que hoje já faz parte do ciclo, mas assim, que eu não frisei aqui, que é o acompanhamento farmacoterapêutico. Mais procedimentos, né? Abordagem ao paciente, né? Então, os procedimentos para uma boa dispensação. Essa abordagem ao paciente é o quê? Quando você, né, você busca aquele paciente e você faz com que aquele paciente tenha confiança em você, tá? Nome do paciente, prescritor, medicamento, forma farmacêutica, posologia, via de administração, duração de tratamento,
tá? Isso tem que estar, gente, bem declarado numa prescrição, tá? E se não está, né, você tem a obrigação de estar fazendo a orientação, tá? Interpretação e análise da prescrição, com base nos aspectos terapêuticos e farmacológicos, adequação, indicação e interação. Então, né, mais uma vez, você tem que estar fazendo o quê? A interpretação e análise da prescrição, tá? Orientação do paciente, né? Primordial, que possibilitar o cumprimento da prescrição, né? Que aí no caso a gente falou da adesão, e registros da prescrição. Nesse caso aqui eu coloquei porque tem algumas prescrições, né, que são sujeitos a registro, né? Então tem que mandar lá para a Anvisa, né, que são os medicamentos de controle especial, né? Nas drogarias tem o SNGPC, né? E nas farmácias, nas públicas, é só um arquivamento, ainda não tem esse envio direto para a Anvisa, mas tem que ter os livros, e aí os livros hoje, assim, que eu conheço, né, já tem municípios que tem, que as visas, né, as vigilâncias sanitárias autorizaram a ter, porque por sair muito medicamento, muito medicamento, às vezes de controle especial, as vigilâncias sanitárias, elas liberaram ter o livro digital. Então, de tempo em tempo, as farmácias municipais, por exemplo, têm que estar levando na vigilância sanitária, e no caso aqui, do nosso caso, eu acho que a vigilância sanitária estadual tem que apresentar o livro de controle especial dos medicamentos, receituários A, receituários B, receituário A, B, C1, C2, C3, alguma coisa assim, que agora já me fugiu um pouquinho. Tempo que a gente não fica pegando receita, a gente acaba esquecendo um pouco. E isso, gente, cai em concurso direto. O que seria a prescrição, então, gente? É um instrumento no qual se apoia a dispensação. Deve cumprir aspectos legais contidos na nossa Lei 5.991 de 73. Essa é a lei que rege a nossa profissão, né? Então, a prescrição é a receita, né? A receita que o médico, o dentista, né, ou outros profissionais autorizados hoje liberam para os pacientes, né? Então, a gente, prescrição e receita é a mesma coisa. Só que como farmacêutico, a gente acaba falando, né? Usa o termo correto, prescrição. Então, a prescrição, então, é esse instrumento, né? Esse papel, né? No qual se apoia a dispensação. E aí aqui, no artigo 35 da lei, estabelece que a prescrição deve ser enviada se escrita a tinta, por extenso de modo legível, observada a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas. Constar nome e endereço residencial do paciente, modo de usar o medicamento, data e assinatura do profissional, endereço do consultório ou da residência e número de inscrição do respectivo conselho profissional. Né? Aqui, gente, tem, né, aqui está, nesse artigo, da Lei 5.991. Tem uma lei que assim ainda não emplacou, que é a lei, que é boas práticas de prescrição. E se não emplacou muito bem, só que teve esse adendo falando que as receitas, né, que as prescrições, elas não precisa ser somente escrita a tinta, e sim podem ser digitadas, porém tem que ser de modo legível. Tá? E o certo teria que ser todas essas informações mesmo, e assim, tudo bem que nas prescrições de controle especial tem que ter, né, uma identificação mesmo do paciente, às vezes endereço, pede telefone, né, e o profissional tem que ter também tudo, se não tiver carimbo, assinatura, né, o número do conselho, e de repente o endereço do consultório, do hospital ou da unidade onde ele atende, né? A gente pode não dispensar o medicamento se estiver de uma forma ilegível, tá? E não contendo esses dados.
né? Mas a gente vê que acontece muito aí, né, gente? Por aí não tendo tudo isso e ocorre a dispensação da mesma forma. Porém, né, gente, aqui no Brasil não são todas as prescrições que passam pela mão do farmacêutico. Na maioria, assim, vamos dizer que 100%, eu acho que 20% passa na mão do farmacêutico e 80% na mão dos balconistas. E aí, assim, se eles não forem treinados e seguirem as regras, né, que eu acho que teria que ter, né, nunca vão cobrar do prescritor o que realmente tem que ter numa prescrição.